Dia, boa tarde, boa noite. Bom, quero graficar fazer o gráfico dessa função aqui, uma função racional, que você tem um polinômio em cima, um polinômio embaixo, tá? Ok. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o domínio, né? Ok? Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui solução. Aqui já está feito muita coisa e só vamos rever algumas coisinhas aqui. Já está digitado aqui. Primeira coisa é calcular o domínio. Agora, justificando. Qual é o domínio? Quer dizer, o conjunto de pontos onde essa função está definida. Os únicos problemas para que um polinômio seja definido, uma função racional seja definida, é que no denominador seja zero, tá? E no restante ela pode ser sempre definida. Só que essa expressão aqui nunca é zero. Porque se você observa esse número elevado ao quadrado, de x, né, vai ser sempre elevado ao quadrado. Então ele vai ser sempre maior ou igual que zero. Então tudo isso aqui vai ser sempre maior ou igual que 1. Então isso aqui nunca é zero. Portanto, nunca vou ter uma divisão por zero, então o domínio vai ser sempre qualquer número real, ok? Então são números reais, ok? Seguido, depois que a gente faz, calcular a derivada. Derivada dá um trabalhinho aqui, né? Derivar, usar a regra do quociente, tá? A gente eleva isso ao quadrado, tira derivar isso aqui, multiplica por essa função, menos essa função aqui, multiplica por a derivada de baixo. Simplificando, eu tenho isso, tá? Ok? Essa parte eu vou deixar para depois, tá bom? E aqui também a derivada segunda, dá um trabalhinho, ok? Esse computador aqui, qualquer programinha pode fazer isso também, né? Se você quiser, tá? Por exemplo, aqui, se você quer usar esse aqui, você pode fazer a derivada em relação a x. E ele vai calcular. Pronto, aí está a derivada. Aqui, claro, a gente vai enfeitar, olha só. Aí está a nossa derivada, tá bom? E assim posso tirar a derivada da derivada, etc, tá? Bom, o GeoGebra também é uma ferramenta que ajuda a fazer contas, tá? Gráficos especialmente. Tem o Symbolave, que você pode usar também. Claro que isso numa prova você não vai fazer, né? Você tem que fazer a conta, né? Você faz a conta e tem que ver onde que você está errando, onde você está acertando, tá bom? Ok, digamos que você já fez isso aqui, aqui derivar a segunda, tá bom? Duas informações importantes, derivar a primeira, derivar a segunda. Bom, sempre solicitado, calcular os pontos críticos. E que são os pontos críticos? Pontos críticos são, de uma função, são os pontos onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Tá? Bom, a derivada aqui sempre vai existir, ok? Não tem nenhum problema para a definição da derivada, ok? Então, quando isso aqui vale zero? Quando o numerador vale zero. Quando vale o numerador zero? Quando isso aqui vale zero, ok? Quando isso aqui vale zero. E quando vai acontecer isso? Quando x vale 1 ou menos 1. Né? É só resolver aí, você vai ter a resposta. Então, os pontos críticos são x, 1 e menos 1. Né? Bom, agora queremos ver os intervalos de crescimento ou decrescimento. Tá? Para isso, vemos quando a derivada é diferente de zero. Quer dizer, quando isso aqui é diferente de zero. Tá? De propósito, intencionalmente, eu abri isso aqui para saber onde tenho os pontos críticos. E você vai ver que aqui está em menos 1, quando x vale menos 1, e quando x vale 1. Quando x vale 1, olha só, aqui vale 0. Quando x vale menos 1, isso aqui vale 0, correto? Pronto, então agora quero saber qual é o sinal da derivada mesmo, ok? Bom, então primeiro vamos desenhar nossa reta aqui, ó, desenhar a reta. Onde os pontos valem, a função aqui, onde a função, essa função que eu estou marcando aqui, a derivada, vale 0, ok? Bom, aí a gente vai, ela vale 0 quando x vale menos 1, por causa desse aqui, e vale 1, ok? Quando x vale 1, a derivada é 0. Aqui, a função vale diferente de 0, aqui a derivada vale diferente de 0, e aqui a derivada vale diferente de 0. Só resta saber se é maior ou menor que 0, né? Se é diferente de 0, obviamente, é maior ou menor que 0. Então, se x vive por aqui, se x está por aqui, então x é menor que 1, concorda? X é menor que 1. A esse número pequeno tira o número grande,
faz com que x menos 1 seja negativo. Quer dizer, isso aqui é negativo. E essa quantidade x mais 1, como é que é? Negativo ou positivo? Negativo. Por quê? É a mesma coisa que escrever x menos menos 1. Opa, x menos menos 1. Quer dizer, ao x você tira um número pequeno maior também. Então, essa quantidade é sempre negativa. Opa, essa quantidade é sempre negativa. Essa quantidade é sempre positiva. Então, o sinal depende somente desses dois aqui, tá? Ok, isso de aqui é negativo, tá? Então, vou fazer um pequeno joguinho aqui. E isso é o que eu vou apagar, né? Low. Bom, isso aqui é sempre uma quantidade negativa. Então, deixa eu fazer assim. Negativo. Essa quantidade, quando x está desse lado, isso aqui também, olha, x é menor que menos 1, então isso aqui também é negativo. Essa quantidade também é negativa, certo? E essa quantidade que eu tenho aqui é positiva, ok? Então, aí, menos por menos por menos dá menos. Dividido por mais dá menos, ok? Então, o sinal aqui é negativo, tá? O sinal da derivada é negativo. Portanto, a função nesse pedaço aqui, de menos infinito até menos 1, é negativo, ok? Ok, agora, aqui, entre menos 1 e 1. Então, se x vive aqui, se x está morando por aqui, então agora, x, essa quantidade é sempre negativa, né? Agora, x menos 1. Esse aqui, menos esse aqui, continua sendo negativo. Então, isso aqui é negativo. Quem muda é esse carinha aqui. X está aqui, menos menos 1, que é a mesma coisa que x mais 1, que é a mesma coisa que isso. Agora é positivo. Esse menos esse vai dar positivo. Então, aqui agora muda, positivo, tá? Então, deixa eu... Então, aqui nesse intervalo deu tudo negativo, tá? Fazer assim, pronto. Então, por isso que, bom, para não atrapalhar a visualização, eu vou tirar somente colocar aqui menos, tá bom? Então, aqui é negativo. Bom, agora, esse aqui vai mudar, né? Vai ser positivo. Então, veja, menos, 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 mais, mais. Então, isso aqui dá positivo. E aqui, se você faz a continha também, esse aqui continha negativo, negativo. Isso aqui agora vira positivo, porque se x está aqui, x menos 1 vai ser positivo. Então, isso aqui é positivo. Então, ok, menos, mais, tudo então vai dar menos. Aí está. Então, é isso que a gente analisou, os sinais, tá? O sinal dessa derivada aqui. Então, aqui cresce, decresce. A função está definida em menos 1, tá? A função está definida em 1. Quer dizer, aqui já temos um ponto de mínimo relativo, já temos um ponto de máximo relativo. Então, concluindo, f decresce em menos infinito até menos 1, f cresce em menos infinito até menos 1 e f decresce de 1 até infinito. Show. Bom, então temos uma ideia de como é que é o gráfico, tá? Ainda podemos falar dos pontos extremos. Aqui eu tenho um ponto extremo, né? E aqui também. Temos pontos de máximo e mínimo relativo. Aqui máximo e aqui mínimo relativo. F de menos 1, a gente faz a conta, substituindo lá. Opa, cadê F? Aí, coloca menos 1 aqui, faz a continha. Já fiz a conta, dá menos 1. E F de 1 vale 3. Bom, deixa eu fazer o grafiquinho aqui. Então, deixa eu fazer assim. Bom, então, em menos 1, né? Quando x vale menos 1, e quando x vale 1, eu tenho pontos de máximo e mínimo relativo, né? Então, mais ou menos, o gráfico já vai ficando mais ou menos do seguinte jeito, né? Deixa eu colocar aqui. Aí. Aqui tem um mínimo e aqui tem um máximo. Eu não sei qual é o máximo. Ah, aliás, eu sei sim. Deixa eu ver. O ponto de máximo o valor máximo é 3, né? O valor mínimo é menos 1.
Tá, vamos fazer isso. Então, deixa eu mexer aqui. Um pouquinho o tamanho. Aí. O gráfico é mais ou menos assim. Aqui ele vai ter um mínimo, ok? E aqui, opa, aqui tem o máximo. Então, mais ou menos é assim, uma coisa assim, né? Isso aqui a gente está chutando, né? Tá, mais ou menos essa é a ideia desse fluxo gráfico, correto? Ok? Mais ou menos nos dá uma ideia, né? Ok. Não sei como é que o gráfico pode ser assim, né? Bom, vamos ver se a gente vê como concluir isso, tá? Tá, por aí está nosso gráfico. Agora vamos ver a concavidade, né? E a concavidade nos diz se nosso gráfico ele é assim ou ele é assim, tá? Nesse caso, por exemplo, a função aqui decresce, mas podia ter decrescido assim, né? Certo? Podia ter sido assim, né? O nosso gráfico pode ter sido assim, decresce, chega aqui, depois cresce, bom, aqui, daí decresce, né? Podia ter sido só assim, né? Só decrescer. Bom, isso que vamos averiguar agora, tá? Vamos ver se isso é... como que está funcionando, né? Ok? Vamos lá. Então, concavidade. Vamos analisar o sinal da derivada segunda. Esse é a derivada segunda. E eu, de propósito, aqui eu abri. E eu tenho aqui os pontos onde a derivada segunda vale zero. Quando x vale zero, quando x vale raiz de 3 e quando x vale menos raiz de 3. Ok? Aqui estão sim, menos raiz de 3, zero e raiz de 3 na nossa reta. Então, mesma coisa com a derivada primeira. Eu queria saber como vai o sinal. Ok? Bom, quando x está desse lado, quer dizer, ele é menor que menos raiz de 3, menor que zero, menor que raiz de 3. Então, essa quantidade aqui, para o nosso caso, essa quantidade, x, o x está aqui, né? Esse menos esse dá um número negativo. Aqui vira negativo. Agora aqui, x menos esse carinha aqui vai dar número negativo também. Negativo. Bom, x está aqui, portanto, menor que zero. Também é negativo. Então, esse aqui é negativo. Bom, 8 é positivo, né? Posso até ignorá-lo, tá? Mas ele é positivo. Essa quantidade é sempre positiva. Então, essa aí não vai me preocupar nunca. Ok? Ok. Então, menos, 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 dividido por mais. Então, isso aqui vai negativo. Aqui é negativo. Eu já sei como é que é a convidade. A convidade é para baixo. Por isso que eu coloquei esse símbolo aqui. Agora, se x está entre menos raiz de 3 e zero, então x agora é maior que menos raiz de 3. Essa quantidade vira positiva. Então, essa aqui muda. E então, nosso sinal vai mudar agora para positivo. Né? Menos, 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 mais. O resto permanece igual, porque x está menor que zero e x é menor que raiz de 3. Agora, nesse ambiente aqui, x é maior que zero. Então, esse aqui é maior que zero. Então, esse aqui vira maior que zero. Então, de novo, os sinais se mantêm depois. Vai ser sinal negativo, tá? Quando x agora é maior que raiz de 3, então, essa quantidade vira positiva. Pronto. Então, todo mundo positivo? Positivo. Certo? Aí está. Bom, então aqui está as nossas concavidades ilustradas ali. Bom, então, o nosso desenho, como fica, né? A primeira parte diz que é côncava para baixo e depois côncava para cima. E menos raiz de 3. Deixa eu ver, onde está menos raiz de 3? Menos raiz de 3 é um pouquinho mais que menos um, tá? Então tá por aqui, né? Por aqui, côncava para baixo e depois côncava para cima. Em zero, quando x vale zero, eu não sei quanto quando x vale zero,
deixa eu ver, quando x vale zero, vamos ver aqui, quando x vale zero, isso vale zero, então 1 sobre 1, 1. Então, o nosso gráfico é mais ou menos assim. Aqui tem um detalhe aqui que a gente pode melhorar. Deixa eu ver como que a gente faz. Então, nossa função passa por aqui, tá? Ok. Bom, mais ou menos isso, né? Diz que a nossa função aqui é côncava. Deixa eu apagar tudo isso aqui melhor. Nossa função diz que é côncava para baixo aqui, e depois daqui é côncava para cima. Mas depois em um tem um ponto, aqui tem um ponto de flexão, tá? E depois sobe, desce. E aqui em raiz de 3, digamos por aqui raiz de 3, aqui menos raiz de 3, em raiz de 3, aqui nessa altura, eu temos outro ponto de flexão. A função é côncava para cima, ok? Ok, então o nosso gráfico é mais ou menos isso, tá? Aí, mais ou menos isso, tá? Pronto, já temos uma ideia, ok? Bom, ok, continuamos. Vamos lá. Deixa eu aqui. Bom, agora o ponto de inflexão. Os pontos de inflexão são os pontos quando x vale menor raiz de 3, né? Quando a derivada secundária é zero. E a imagem de f de menos raiz de 3, né? Então, a imagem de menor raiz de 3, aqui. Em zero e f de zero. Em menor raiz de 3 e em f de raiz de 3. Aqui está o ponto 0,1, que a gente já localizou lá. E esses pontos aqui, só esse aqui, como que eu vou calcular? Substitui menor raiz de 3 na função que você tem. E vai dar 1 menor raiz de 3, tá? E aqui raiz de 3 mais 1. Esse aqui é um número negativo e esse é um número positivo, tá bom? Aqui tem que ser... Aqui, desculpa. Aí. Em menos raiz de 3, né? Deixa eu ver aqui. Em menos raiz de 3, em zero e em raiz de 3. E aqui estão os três pontos de inflexão. Ok? Vamos para o nosso desenho. Então, aqui, esse pontinho, ok? Continuamos. Ok. Bom, agora, assíntotas verticais. Ela não tem. Por que que não tem? Porque nossa função é contínua. É um traço contínuo desde menos infinito até infinito. Quer dizer, não tem pulos, não tem assíntotas, tá? Então, facilitou. Assíntotas horizontais agora. Bom, para calcular a assíntota horizontal, você vai calcular limites no infinito, tendendo no infinito, tá? Aí, quando o limite de f de x, quando x vai para mais infinito, quando x vai para menos infinito. Esse tipo de conta, como a nossa função é essa aqui, é muito simples. Ó, você extraiu o x ao quadrado em cima, o x quadrado embaixo, que aqui é a mesma coisa. Afinal, você sabe que vai ser o coeficiente desse aqui de x ao quadrado e de x ao quadrado. Ok? Ambos têm a mesma potência. Então, o coeficiente desse aqui e o coeficiente desse aqui são 1 e 1. Então, dividido dá 1. Aqui, 1, 1 também dá 1. Então, ambos limites aqui vão para 1. E isso me dá uma assíntota vertical, tá? Logo, uma assíntota, né? Horizontal, perdão. Horizontal. E tem esta equação, y igual 1, tá bom? Essa é a nossa equação, tá? Ok. Então vamos para o nosso desenho agora. Ok? Então, em y igual 1, eu tenho uma assíntota. Deixa eu marcar de Aí, em 1 eu tenho uma assíntota. Aí está. Então, a minha função é mais ou menos assim. Agora, vamos ver.
Quando x vai para menos infinito, ele se aproxima do valor 1. Uhum. Então, a minha função agora é mais ou menos isso mesmo, tá? E esse aqui não. Esse aqui, quando x vai para infinito, não vai, ele tem que se aproximar de 1. Ok, então essa parte eu vou apagar aqui, mas tem que se manter côncava para baixo, né? Ok? Então aqui tem que continuar côncava para baixo. Opa. É, a mesma cor que eu tinha. Ela tem que ser mais ou menos assim. Esse é mais ou menos nosso gráfico, tá bom? Ok? Ok, côncavo para baixo, perdão, isso, côncavo para cima. Aqui, daqui côncavo para cima, daqui côncavo para baixo. Certo? Aí está. O nosso ponto de máxima está aqui, quando x vale 1, mínimo aqui, ok? Aqui está nosso ponto de flexão, ok? Pronto. Esse é mais ou menos nosso gráfico, tá? Bom, agora eu vou finalizar aqui indo para o GeoGebra. Olha só, o gráfico mais ou menos isso mesmo, tá? Estamos muito perto, ok? O GeoGebra é um aplicativo, né, da internet, que faz a conta bonitinha também, né? Olha só. Aí está nosso ponto de máximo em 3, olha só. 3. Aqui nosso ponto de flexão. A nossa assíntota. Ok, nossa curvinha. Aqui o ponto de inflexão. Aqui ponto de máximo, pelo mínimo. E aqui ponto de inflexão também. Pronto. Esse é o nosso gráfico. Bom, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui no vídeo, né? O linkzinho disso aqui. Deixa eu colocar aqui. O gráfico. Aí. Esse é o link, tá? Você pode acessar também, tranquilo, tá? Eu acho que tem que abrir com conta, não sei como é que é. Mas aí você vê, tá bom? Então, esse é o gráfico da nossa função. Vou colocar aí Aí, pronto. Aí está nosso linkzinho, né? Muito bem. Então, é isso, tá? Já graficamos a nossa função. Bom, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima, ok? Na próxima, talvez a gente coloque uma assíntota aqui e vamos ver o que que dá, tá bom? Até mais.